Boa noite para todo mundo. Bom, eu estou aqui esperando o pessoal entrar. Eu vou dar boa noite aqui. Hoje a gente está fazendo uma live aqui comemorativa dos 300 mil seguidores. Eu vou esperar o pessoal entrar, não vou clicar nada. Quando chegar o pedido da deputada aqui, eu entro, clico e a gente começa a conversar, tá, pessoal? Como é que tá o áudio? Nota 10? De 0 a 10. Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Nota 10? Eu vou esperar chegar aqui o pedido, porque tá dando... tá dando pau, né, gurizada? Vocês estão vendo aí... Eu estou fazendo o meu melhor, né? Vocês já sabem, todo mundo. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, por participar dessa loucura toda aí numa noite. Que dia é hoje? Aí que tal, já nem sei mais que dia é, tá ligado? Eu saí, hoje eu tive que sair de casa, eu achei que já era mil graus já. Cara, não tá assim. Cara, olha só, eu tenho minha conexão aqui que era 240 megas, tá subindo maravilhoso. O vídeo tá 4. A imagem tá embaçada, a minha imagem não tá embaçada, meu. Se eu tô me vendo, não tá embaçada, né? Vídeo péssimo. Todo mundo tá dizendo que o vídeo tá péssimo, cara. Continua péssimo o vídeo? O foco mais feio que encoxar a mãe no tanque. É culpa da... a Claro me atendeu muito bem, tá? Eu não posso falar mal da Claro. A imagem tá embaçada pra gente, está assim. Puta, como é que eu posso fazer agora, meu? Carol Detone. Deputada, se a senhora mandar o pedido aqui, eu consigo ver e responder, tá? Vou tentar fazer mais uma vez aqui. Se não der, eu agradeço a sua disposição. A gente conversa no outro dia, que eu estou muito constrangido aqui de não estar dando certo a nossa experiência, tá? Se ela abrir a live, eu vou para lá também, né? Mas ela perguntou se ela quer abrir a live. Como é que eu não vi essa pergunta dela? Se eu estou aqui olhando até agora. A deputada chamou. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Chegou o pedido. Botei adicionar. Olá! Que honra, deputada, que honra. Imagina, que honra. a honra é Que minha, honra. Conrado. Que honra. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção aqui primeiro, né, de nos acompanhar nessa loucura toda. E a senhora viu que a senhora é um sucesso aqui durante todos os seguidores. Né? Sem senhora, por favor, sem senhora. Tá, mas eu não consigo também, eu não consigo. Eu tento, mas não consigo. Deputada... Me chama de Carol, me chama de Carol, Fernando, que é isso? Vou chamar de Carol, tá? Vou tentar. É que é difícil. Minha mãe me disse que a gente tem que tratar todo mundo com muita cortesia, ainda mais as senhoritas aí. Deputada, que momento a gente está vivendo no Brasil hoje, né, deputada? Olha, nem me fala. Nós estava fazendo, até o Eduardo não estava, nós estávamos fazendo uma reunião sobre essa questão do coronavírus e a gente está pensando em fazer uma live agora, eu acho que para sábado, com especialistas sobre a hidroxicloroquina, né? Sim. Porque o pessoal está falando do resultado do remédio, mas está tendo uma rejeição do próprio Ministério da Saúde com relação ao uso. Não sei se vocês estão acompanhando. Sim. Então, a gente até tem uma pessoa próxima do presidente que fez, se não me engano, faz 2 dias, levou vários médicos aí do Einstein, do Sírio-Libanês, e pessoas que já têm usado, já têm experimentado o medicamento e levaram até o presidente Bolsonaro, bem como o dono de um laboratório e até o pessoal que produz os respiradores. Então, tem gente próxima do presidente que está tentando objetivamente resolver o problema, tá? Sim. E a gente está acompanhando, tanto que eu liguei para o dono de uma dessas empresas, aquela empresa de Cotia, que o Dória foi lá e confiscou uns 35 respiradores, para ver como é que estava, porque ao mesmo tempo em que nós temos uma empresa que tem a capacidade de produzir aí 6.500 respiradores em 3 meses, que é a promessa deles, o ministro estava encomendando respirador da Argentina e tinha deixado esses respiradores parados. Então, a gente não estava entendendo o que está acontecendo. Está acontecendo sabotagem dentro do ministério, e aqui a gente tem que tentar ser sincero para tentar chegar à verdade, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, dentro do próprio governo, às vezes você tem um ministério cheio de gente que era do governo passado, petista tem um monte. Então, a gente tem que ver com quem que a gente está lidando, né? Então, eu fiquei muito preocupada com essa situação. Esses últimos dias eu estava tentando resolver isso aí. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a eleição municipal, a gente não sabe se vai prorrogar ou não. Então, eu estou correndo atrás de candidata e de mulheres, especialmente. Olha a dificuldade que é mulheres na política. A cada mulher que não concorre, 3 homens caem, digamos assim, das chapas, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho várias amigas, pessoas, lideranças, mulheres maravilhosas aqui na minha cidade, por exemplo, que é Chapecó,
Sim. E elas não querem concorrer, sabe? Então, quando a gente fala em candidatura, às vezes laranja, Sim. poxa, às vezes é para cumprir uma tabela porque a mulherada realmente não se interessa por política, sabe? Imagina, Isso é até um imagina. assunto para a gente debater, né? Mas enfim, Sim, eu tô nessa função aí, a gente está trabalhando diariamente, tá sim. tendo sessão no Congresso, hoje a gente teve sessão aí umas 3, 4 horas. Prorrogaram a CPMI das fake news, infelizmente, aquele teatro. O que mais me preocupa é o fato deles quererem acessar a nossa privacidade, as Sim, mensagens de texto. claro. Tentaram, até você falou com o Eduardo hoje, né? Eles Sim, tentaram acessar os e-mails privados da equipe do Eduardo e os computadores privados do Eduardo. Então, assim, em nome da busca de uma narrativa, da verdade. da verdade da esquerda, né, que a gente sabe que é Sim, narrativa, sim. eles estão querendo violar todos os direitos individuais, as liberdades individuais. Então, tem nos preocupado muito isso. Mas aqui, quero dizer, eu sou italiana, falo bastante, né? Vocês Tem perceberam. todo direito, aqui não pode tudo. Quero dar oi para todo mundo, então. Sim. Dizer, Fernando, que eu admiro muito o teu trabalho, parabenizar pelos 300 mil seguidores. Muito obrigado. É só o muito começo, obrigado. porque o trabalho que você faz é espetacular. Tem muitas pessoas do meu círculo de convivência que te acompanham pelo fato de você ser uma pessoa assim que realmente está interessada em buscar a verdade, em passar Sim. conhecimento, em compartilhar com as pessoas as suas experiências de vida. Então, eu quero dizer aqui, deixar registrado que eu admiro muito você, tá bom? Muito E obrigado. parabenizar por isso. Deputada, E muito agora obrigado. fica à vontade para falar do assunto que você quiser. E me chama de Carol. Não, mas eu quero até... Não, o que está todo mundo dizendo ali embaixo é que ninguém entende como é que a senhora está quase 2 da manhã, linda desse jeito aí numa live. Eu fiz um reboquinho agora nesses 10 minutos. Pô, mulher é vaidosa, né? Então não ia aparecer de qualquer jeito. Então aproveitei esses 5 minutinhos aí e fiz um reboco rápido. Deputada, deixa eu conversar uma outra coisa com a senhora também. O que a gente tem visto agora nos últimos dias são, por essa questão de nós que... Tem uma frase do Mencken, que é o sábio de Baltimore, é o nome dele, que ele era um cara muito rabugento, mas ele tinha umas frases muito boas. Uma delas é que, em busca de salvar a humanidade, muitas pessoas se servem disso para vir com pensamentos autoritários, né? Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil, que nem a senhora está falando, olha só, pela fake news, por conta disso, as pessoas estão querendo invadir a privacidade de muitas pessoas. Como a gente está vivendo hoje no Brasil essa questão da liberdade, até por conta do coronavírus, tem pessoas querendo também abrir mão da sua privacidade para ter um controle melhor pelo Estado, como está acontecendo na Coreia. Por exemplo, na Coreia, eles têm acesso a todos os nossos dados bancários, sabendo onde é que a gente usou cartão de crédito ou não. Eles têm todos os dados, nossos dados do telefone, para saber aonde a gente caminhou ou não, para poder dar um controle onde é que a população está indo. O que a Mas gente se no Google você não entra nas suas configurações de privacidade e Sim. não encerra o teu histórico de busca, Sim. A tua localização, o Google, ele mapeia toda a nossa vida. E não é só para te dar propaganda. E eu quero aqui indicar você conhece o livro, O Círculo? O Círculo, não. Esse livro foi até objeto de filme. Ele conta uma história... Deixa eu printar. Mostra de novo, deputado. Depois eu te mando pelo privado. Não, mas eu faço questão de ter um print. Porque assim, você lembra que a gente sempre falava dos livros de distopia social, os clássicos, né? Sim. Admirável Mundo Novo, Fahrenheit e também 1984? Sim. Pois é, esse livro aqui de distopia, ele está mais voltado às novas tecnologias. Ele fala, então, de uma grande empresa mundial. Vamos imaginar que um Google da vida se torne, surja com uma ideia, até de acabar com a criminalidade, sabe? De criar uma conta única para cada pessoa. E aí, então, você vai fazer suas compras, você vai acessar a internet, você tem um cadastro único mundial. E essa empresa aqui é uma empresa que se utiliza muito da questão de comportamento. Então, ela cria tipo assim, um círculo que envolve toda a tua vida, todos os seus aspectos emocionais, uma sociedade controlada por meio da tecnologia. Daí eles criam umas câmerazinhas com a justificativa de trazer segurança, porque a gente sabe que hoje a polícia não tem como ter um policial em cada esquina para prover a nossa segurança. Por exemplo, se a sociedade aqui na minha cidade quisesse fazer desobediência civil, voltar ao comércio, não ia ter como a polícia autuar todo mundo, né? Sim. Eu sou a favor da desobediência civil, no caso aqui de Santa Catarina especificamente, tá? Sim. Mas eu nem posso falar muito isso, senão vamos não pode. uma notificação da polícia aqui.
Mas assim, ó, nesse livro aqui, ele fala de como a gente lida com as novas tecnologias e como a gente pode cair nessa armadilha. É um livro espetacular. Eu tô ainda na metade, mas já tô assustada, assim. Não só com essas ideias que vem, por exemplo, eles começam a colocar câmerazinhas pequenas em todos os lugares Sim. da sociedade, com essa Sim. justificativa da vigilância. E quando você vê, tem uns burocratas que estão, sabem toda a tua vida, manipulam tudo. E se você não se comporta exatamente como padrão, você é um cara que você é descontrolado, você tem que ser Sim. cuidado e a gente vai perdendo a nossa liberdade individual. Então, Sim. assim, ó, esses debates das liberdades nas redes sociais que a gente está fazendo na CPI, na medida do possível, Sim. para mim, é uma das discussões mais importantes do futuro da democracia no mundo. Claro, Né? claro. Porque, Conrado, se o PT tivesse ganhado, nós não estaria tendo a liberdade que a gente está tendo hoje. Mas óbvio Porque que não, na né? China e na Rússia a internet é controlada. Não, Então, isso que as pessoas têm que ter em mente. E esse era o plano de governo do próprio PT, estava no plano do Haddad. O controle das redes sociais estava no plano. Democratização da mídia. Não, sempre com essa palavrinha, democratização. O controle externo do judiciário, estava tudo programado. Mas eu não sei se a senhora já foi para a China lá. Não, me chama de você, pelo amor de Deus. Você. Não, vou tentar. Eu não sei se tu já foste à China lá, deputada. Lá é Não, tudo num programa... Hã? Não fui para a China ainda. Não, então a senhora coloque no seu programa e no seu radar uma ida à China. Na China eles têm um celular, né? Tu sabe que a internet lá é toda fechada, tu não tem acesso fora da China, e eles têm só um programa, WeChat. No WeChat tu tem Uber, tem Facebook, tem Instagram, tem pagamentos, tem tudo junto. Lá os mendigos usam um QR Code, eles estão tocando violino na rua. Tu quer fazer doação? Tu só aponta o teu QR Code e tu paga para ele. Se tu faz um pedido aonde tu mora, nos condomínios, tu faz um pedido, eles têm caixas, lá eles chamam do, acho que é Taobao, o AliExpress lá é Taobao o nome, tá? Tu faz um pedido, e em 45 minutos o teu pedido tá entregue na tua casa, né? Nesses grandes depósitos que eles têm. Quando tu chama o Uber, por exemplo, tu entra numa fila, tipo, você é o número 145 da espera do Uber, de tanta gente que pede. Agora eu vou falar da parte de segurança. Eu sou fotógrafo, trabalhei pela China lá bastante, e num dia eu perguntei, tá, mas não é perigoso? Porque lá é o seguinte, tu vê do lado o carnaval, do outro fome total, né? Pra senhora ter ideia, deputada... Pra você ter ideia. Pra você ter ideia, há 13 anos atrás, não tinha padaria na China. Meu Deus. 13 anos. A gente está falando de 2007. Não tinha padaria na China. Eles não sabiam comer um croissant, comer uma outra coisa. A China mudou muito por conta do quê? Para eles conseguirem manter o sistema deles, é a elite que mantém o sistema, né? Ou seja, as pessoas inteligentes estavam saindo, os ricos estavam saindo. Para conseguir manter, eles deram aberturas. Hoje lá, tu chega em qualquer shopping, tem 5, 6 lojas da Chanel. Para tu entrar, tu só entra com senha, convidado. Então é um luxo muito grande. E dentro desse luxo, eles têm um controle total das pessoas. O que acontece? Como a senhora falou dessa supervigilância. Todas as cidades, tu não escolhe onde é que tu mora. Eles mandam tu morar em tal cidade. Então, muitas cidades que eles fazem tem lá 400 prédios construídos e não tem ninguém. Porque eles vão começar a mandar as pessoas para lá. Então, o que eles têm? Toda a cidade é hipervigilada. Se tu for assaltado, não vai acontecer, mas se tu for assaltado, eles começam a ver a vida, o ato do assalto e começam a voltar a câmera até tu sair da tua cama. Então eles estão te controlando o tempo todo, né? Então já é esse livro aqui, ó. Já é o que isso aí, isso já existe na China nesse nível. Tu tá sempre no controle. Então o governo, dentro desse programa, tem todo o acesso ao que tu faz, ao teu consumo, com quem tu conversa, que foto tu manda, quem que tu tá conversando. Então eles têm todo esse controle. Por isso, então, com a tecnologia, a gente está tendo essa sociedade absolutamente controlada e um poder que os seres humanos nunca tiveram antes, né? Não. Esses déspotas nunca tiveram esse tipo de poder. E o Brasil estava caminhando para isso, né, Conrado? É isso que tem que lembrar sempre, né? Não, mas um ponto mais chocante para a gente levar hoje, deputada, é que nós temos essas... Carol, a gente tem esse problema acontecendo porque essas informações estão em mão de empresas privadas. Não está na mão nem do governo. Então, eles podem vender para quem quiser. É só uma questão de dinheiro. Né? A questão da privacidade, da proteção dos dados privados, essa é uma das discussões que a gente tem feito também. Até que, quando a gente vai sempre baixar um aplicativo e tem aqueles termos de uso lá, de aceitação, a gente sempre está dando acesso aos nossos dados privados. Sim. E eles comercializam. E o pior não é nem só comercializar. É esse controle, esse big data, esse controle de comportamento que eles fazem
E para poder usar não só para fins comerciais. O que mais me preocupa não é a finalidade comercial em si, Sim. mas são essas grandes empresas de tecnologia que hoje têm um poder gigante. E o que me preocupa é a associação dessas empresas de tecnologia com um Estado, por exemplo, com um Estado totalitário. Aí sim nós estamos ferrados. Que é isso que ia acontecer se o PT ganhasse no Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente fala em governo Bolsonaro, as dificuldades que às vezes a gente acha que ele tem, poderia se comunicar melhor. Mas, olha, uma coisa eu vou testemunhar para vocês aqui. Da convivência que a gente tem com ele, que não é muito frequente porque ele está sempre muito ocupado, mas o que eu digo para vocês? Gente, o Bolsonaro, ele é o tipo de pessoa que você sabe que ele não roubaria R$1, que ele não ficaria com algo que não é dele. Sim. Que ele realmente quer combater a corrupção e ele realmente tem empatia pelo sofrimento do povo brasileiro e quer dar o melhor. Ele nunca vai fazer algo em nome de uma corporação, em nome de interesses vis ou de interesses econômicos. Ou de interesses de tentar controlar o povo. Então, assim, ó, eu acho que é isso que importa, sabe, Fernando? Sim. Independente das outras limitações que ele eventualmente possa ter, eu acho que isso é a principal qualidade e virtude que a gente pode ter. Não, mas isso é uma coisa que a gente tem no Brasil hoje, Carol, é que a gente não tem um caso de corrupção no governo federal, por exemplo. E olha que a gente vivia até então, né? A gente vê, desculpe os termos, mas a gente viu as entidades sendo estupradas pelo partido que a gente tinha anteriormente. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, é que às vezes eu acho que a população esqueceu a realidade que a gente vivia. Brasileiro tem memória comparável curta. com o que a gente vivia hoje. Brasileiro tem memória curta. E sabe que o escândalo do BNDES, o Palocci foi lá na CPI, do BNDES, foi meio trilhão de reais que eles desviaram e que tá em paraísos fiscais, sabe? Imagina. Não é só obra, não é só financiamento de ditadura, obra em outros países. É dinheiro de corrupção que ainda não foi descoberto. Então, esse escândalo, gente, eu quero ver quando sair, né? Que eu tô esperando desde o ano passado pra gente só relembrar a máfia, a bandidagem, os psicopatas que são o pessoal do PT, né? Carol, eu vou te trazer mais uns dados agora que estava falando desse controle da mídia e tal. Teve, os dados que eu vou te passar aqui são informações, depois tu pode buscar, eu te passo em off, aqui, como tu quiser, tá? Faz uns 2, 3 anos atrás, no último dia, como se fosse o nosso 31 de dezembro aqui, tá? No último dia da legislativo na Alemanha, passou uma lei dizendo o seguinte, ó, que todo discurso de ódio que acontecesse nas redes sociais, as empresas das redes sociais deveriam pagar multas de até 1,6 milhão de euros, tá? Não sei se esse número está correto que eu estou lhe falando agora, tá? Ok. O que foi que aconteceu? Para as empresas, Facebook, Instagram, Twitter, todas essas pessoas, para eles não serem multados, o que foi que eles fizeram? Eles contrataram uma ONG e essa ONG vai controlar, dentro do que está sendo publicado, vai dizer o que é discurso de ódio ou não. A ONG que foi contratada é uma ONG chamada Amadeu Antônio Foundation, tá? A presidente dessa ONG é uma ex-Stasi. Stasi é polícia secreta da Alemanha Oriental, ou seja, é uma agente comunista, tá? Ela que diz o que pode e o que não pode ficar online. Por quê? Porque o Facebook, o Instagram, isso aqui que eu estou lhe passando é informação, não é teoria da conspiração, nada. Isso existe, tá? Tem até o nome que é o ato de controle das ações das redes sociais. Tem um nome em alemão desse tamanho que é impronunciável. Então, para o Facebook não ter que pagar essa conta, né? O Instagram não ter que pagar essa conta, eles contratam uma empresa que vai dizer o que é certo e o que é errado. Só que essa empresa é uma empresa completamente de viés esquerdista, literalmente. Então, esse mesmo protocolo que eles utilizam lá na Alemanha, eles começaram a usar no mundo todo. Então, essa semana aí, eu sou um cara bloqueado constantemente aqui, até por razões que um dia desses, o deputado Marcos Felicedo compartilhou um vídeo meu, eu fui bloqueado. Sexta-feira deu um bug aí, algumas pessoas perderam seu material, diversos destaques que eu faço aqui sobre política foram bloqueados. Meus vídeos... E eu sou um cara normal, não falo nada. Talvez use um palavrão de vez em quando aqui, mas né, eu não sou um cara com teorias da conspiração ou nada disso. Então é para ver que toda essa argumentação já está, que a senhora está lendo no livro aí, já existe, tipo... É um somatório de ações que a gente tem no mundo todo e que já existe. Seria bem interessante para a senhora aí... Deixa eu procurar a informação aqui, lhe mando no privado o nome desse ato.
Tá. Tá? Porque assim, ó, o que que acontece? Isso aí a gente percebeu também quando a gente começou a estudar ali na CPI das fake news, essa questão do que é fake news. A gente não tem um conceito jurídico, a gente não tem uma proibição legal, Sim. ou seja, fazer fake news em tese é permitido, até porque os próprios jornalistas vivem compartilhando coisas que depois vão ser checadas. Sim, Mas sim. o grande fato é que a gente chamou numa audiência pública essas empresas que são checadoras oficiais, né? Sim. ONGs, etc., que nem você falou. Sim. E uma dessas é uma tal de... Deixa eu lembrar agora o nome dela, uma brasileira. E o pessoal falou, estão falando que Jorge Soros está por trás disso aí. Só que aí eu fui pesquisar a origem dessas ONGs, que nem você falou. E é uma iniciativa mundial do First Draft, que daí você vai ver quem que realmente financiou essas pessoas que criaram ONGs, que estão checando na época das eleições as fake news, que estão checando as redes sociais, que editam essas políticas do que é discurso de ódio e o que não é. Você vai ver, e realmente, a Fundação Ford, Rockefeller, o Jorge Soros, todos eles, cara, Open Society, são né? patrocinadores dessas iniciativas. Patrocinadores. Então, como é que esses jornalistas são independentes? Ou essas ONGs são independentes? É. Então, eles criam uma rede com nomes bonitos, com palavras politicamente corretas, que vêm para cercear a nossa liberdade. Sim. Então, Sim. essa é a nossa luta, né, moderna. Sim. É a luta pela liberdade de expressão, gente, que é uma das primeiras liberdades. É a liberdade da qual partem todas as outras. É a liberdade de opinião, sabe? Deputada... Até a liberdade científica está aliada à liberdade de expressão. Claro, Porque claro. quando você diz, por exemplo, assim, a Terra não é o centro do sistema solar, é o Sol o centro do sistema solar. Imagina o que não chocou na época em que o paradigma não era esse. Sim. Então, isso, a liberdade científica está aliada à liberdade de expressão, ela nunca pode ser tolhida, por maior o conhecimento que você acha que seja a opinião. É o conhecimento. É que as pessoas têm uma grande lógica que muitas vezes falta ter uma visão sistêmica das pessoas, que é o que é riqueza, né? Riqueza é algo que tem valor econômico. O que tem valor econômico? É raridade ou inovação. Tu saber algo que ninguém sabe ainda ou ter algo que só tu sabe, né? Isso aqui só acontece através do conhecimento. E o conhecimento a gente só pode fazer ele ser gigantesco no ambiente mais liberal possível. Então a gente tem que... A liberdade é igual a riqueza. Então a gente tem que fazer esse caminho. É por isso que se a gente cercear as liberdades, a gente está cerceando o conhecimento, cerceando a possibilidade de ter inovação, de ter raridade, cerceando o valor econômico, cerceando a riqueza. Ou seja, quanto mais nós cercearmos as liberdades, mais a gente está impedindo do Brasil virar um país em amplo desenvolvimento. E o que a gente enxerga também, doutora, a questão, uma coisa é fake news, dá uma notícia que é falsa, né? O grande problema que a gente vê hoje é a desinformação. São os meios de comunicação passando a meia-verdade. E normalmente aquela verdade... A meia-verdade, ela é sempre né? Pior do que a mentira, porque ela vem com o verniz de que é verdade e ali tem uma mentirinha que vai te insuflar. Não, mas o que a gente vê é o erro, né? que a chamada não coaduna com texto, né? A gente vê... Teve um dia que foi até muito... eu não acredito que os caras estão falando assim, ó. O governo aumentou o desconto... Como foi o que ele fez? Não, o governo aumentou o desconto do imposto. Para dar a entender que o governo tinha aumentado o imposto, entendeu? Em vez de dizer que o governo diminuiu o imposto, ele falou, não, o governo aumentou a alíquota do desconto do imposto. Então, sabe que a gente vê as tramóias, né? Essas construções... linguísticas, né? Então, esse é o grande mundo que a gente vive hoje. O mundo da desinformação, da meia-verdade. Ontem foi... E o pior é que o meio de difundir é tudo meio de massa. Então, tu pega um grande canal, ele difunde para uma grande parte da população. Então, Claro. A forma de estrago dessa desinformação, ela é inimaginável. É por isso que eles pegam essas redes sociais e querem cercear pessoas que fomentam a liberdade, que fomentam o questionamento, que fomentam, né? Claro. Porque também, doutora, uma outra coisa, o mundo mudou quando a gente teve essa oportunidade, ó, de ter um telefone. Eu estou broadcasting da minha casa. O Trump e o Bolsonaro só foram eleitos por causa desses meios alternativos de mídia. Essa é a verdade. Mas por isso que eles querem cercear essa liberdade, para continuar controlando o povo. Porque a gente tem o establishment que segura toda a informação, né? Esse socialismo de conluio que se tinha até então dessas grandes empresas. Porque no Brasil a gente tinha 6 empreiteiras, 6 bancos, aquilo que o Paulo Guedes diz.
né? Então a gente tinha esses nichos, esses monopólios do socialismo aí. E até hoje ainda há resquícios disso aí no Claro, Brasil. não, mas é o que a gente está lutando. Mas daí a gente vê, com o advento das redes sociais, a gente vê que o mundo está saindo da esquerda, está sendo arrastado para uma outra realidade. Olha o Trump, olha aqui, olha a Holanda, olha a Áustria, olha a Hungria, ok, que é um cara meio alternativo, olha a Polônia, né? Olha a Itália, já passou para cá também agora, tá uma coisa. A Itália é um país à parte, mas então o mundo está puxando, né, para o mundo mais conservador. O tá vindo agora, né? Porque quando a gente conseguiu conversar, a gente viu que a gente pensava igual. E quem pensava diferente era uma pessoa que tinha acesso à mídia. Era a pessoa que está na latinha conversando. Então a gente começou a não compactuar mais socialmente. Então aquele efeito manada que a gente tinha de acreditar em tudo que nos diziam, por quê? Porque a gente tem que acreditar, né? Eu não posso, o coronavírus não existe. Não, eu tenho que partir do princípio que existe até que me prove o contrário, porque é uma autodefesa. Então, quando a gente vê essa parte das pessoas deixando de coadunar com o establishment, com a mídia tradicional... É que a maioria era silenciada por essas forças. Claro. A maioria foi silenciada por muito tempo. Teve uma época que era proibido falar mal do PT e do Lula. Não sei se você lembra disso, Fernando. A opressão da opinião era tão forte que era proibido você pensar, ou falar, ou divergir. Então, assim, essa quebra da hegemonia da esquerda no meio intelectual, depois, agora na mídia, com as mídias alternativas, eles estão loucos, eles estão furiosos. Né? Então, eu acredito que o que a gente faz aqui, eu lhe parabenizo pela força que a senhora tem nas redes sociais também e pela sua presença nas redes sociais, é a gente acabar com essa conformidade social do que o establishment, né, nos coloca goela abaixo muitas vezes. Então, deputada, eu quero lhe agradecer pelo seu carinho, mas eu quero liberar a senhora para dormir. São 2 da manhã, eu estou constrangido aqui de ficar conversando com a senhora até agora. Mas assim, ó, eu acho que se a gente sobreviver nesse meio, porque você vê como a gente é bombardeado, né, Fernando? Sim. Então, se a gente conseguir sobreviver e conseguir ganhar um fôlego, porque fazer a faxina no governo federal tá difícil ainda. Sim. Porque as forças são muito antagônicas, né? E o próprio Bolsonaro não tem um know-how de muitas pessoas onde que ele confie, porque ele confia em pouquíssimas pessoas que a gente percebe, Sim. É o estilo Sim. dele, né? Sim. Então, eu acho que assim, ó, é uma batalha por dia, né? A cada dia passa a sua batalha e vamos em frente. E quero te parabenizar de novo pelo muito obrigado, trabalho. Muito obrigado pela sua generosidade, tá? De estar aqui conosco, nos ouvindo e acompanhando essa loucura todas as redes sociais. Deputado, me coloco à disposição sempre aqui para que eu puder colaborar aí. E conto com a senhora também para conversar de vez em quando, saber algumas notícias. Óbvio, nós vamos ficar agora num grande período aí de crise aí do coronavírus, quanto à crise econômica. Se a senhora tiver algum boletim aí com as informações do que o Congresso está fazendo, eu conto com a senhora para a gente conversar outras vezes, tá? Muito obrigado pela sua generosidade mais uma vez. Tá? Imagina, eu que agradeço o convite. Quero deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando. O pessoal também já foi dormir, eu acho, a maioria. Tá, beleza. Genial, fico à disposição, Fernando. Como eu te digo, eu admiro muito o teu trabalho, então estou à disposição. Vamos conversar mais, trocar figurinhas e vamos em frente. Muito obrigado. A batalha está só no início, não vamos esmorecer. É verdade. As maiores dificuldades nem vieram ainda. Isso que a direita tem que botar na cabeça. Se os esquerdistas, eles caem, eles não desistem. Isso é uma missão de vida para eles. E a gente desiste muito fácil. Então, que a gente não desista e que a gente coloque isso como uma meta de vida também. Defender as liberdades individuais. É isso aí, É isso que me levou para a política. É defender a liberdade do indivíduo, que é a menor minoria que existe. Não esqueçamos disso. É verdade, isso aí. Já falava em Rand, né? E mais uma coisa, deputada. Esse senso de dever, da defesa, de responsabilidade da defesa da liberdade é o principal que a gente tem que ter. É o principal que a gente tem que ter. Então, que luta, né? Que luta. Mas muito obrigado. Boa noite para a senhora. Obrigado, tá? Boa noite e parabéns novamente. Que você cresça muito mais, tá bom? Muito obrigado. Estamos aqui nessa luta eterna para esclarecer as pessoas. Tchau, tchau. Vou lhe desligar aqui, ó. Beijo. Que honra, né, cara? Que honra, né, meu? Bah, gurizada medonha. O que eu faço da minha vida hoje? Deixa eu ativar os comentários aqui agora. Olha o que foi essa noite aí, cara. Olha o que foi essa noite. Olha o que foi essa live aí. 2 lives seguidas, né? Com personagens aí, com celebridades da nossa potência política do Brasil. Imagina, nós estamos falando aqui com os líderes do governo do Congresso, né, cara? Foi simplesmente isso. São as 2 pessoas, os líderes do governo do Congresso. Que loucura, meu.
E que conversa, meu, que autonomia de voo dessa deputada, né, cara? Vocês acompanham o trabalho dela? Quem não acompanha, eu aconselho vocês também a acompanhar o trabalho da deputada Carol, tá? Vai, Detone, né? Carolina Detone, eu chamo Carol agora, deputada Carol, agora virou minha brother, minha faixa. Então, é para vocês verem, cara. E fora isso, tu viu que foi que ela falou ali também? Olha só, pessoal, vamos puxar mais mulheres para a política. Então, pessoal, te coloca, né? Tu que está querendo mudar o Brasil, tu que tem esse calor dentro de ti, a gente tem eleições municipais, te coloca à disposição. Né? O mundo precisa da gente para estar lutando. Ai, Conrado, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Né? Toma responsabilidade em tuas mãos, né? Deputada tá ainda. Deputada, obrigado pelo carinho mesmo. Eu estou muito lisonjeado aqui. E bom, é todo mundo seu fã. A senhora viu aí, né? Que é todo mundo seu fã nisso aí. Então, olha só, meu. Pá, olha, eu fico. Cara, hoje foi um dia fora do comum aí. Se eu tivesse que ter um presidente, não teria. Ou melhor, se ter um presidente. Se eu tivesse que ter um presidente, não teria um livro. Um livro. Porra, cara, bugou, tá ligado? Meu cérebro bugou. Não teria um presente melhor aí do que ter a companhia dessas pessoas aí, né? Para tu ver, né? Para tu ver, cara, que Santa Catarina tem esses símbolos femininos fortíssimos, né? Tem, pô, Anitta Garibaldi, né, cara? Olha só esse... Bom, claro que eu fui falar também. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Hein? E que humildade dela, né? Que vir conversar com a gente em casa. Não, vem aqui me maquiar para conversar antes. Viu o livro que ela indicou? Pô, cara, eu vou entrar naquela leitura. Eu anotei aqui o Círculo. Tá? Então eu vou entrar nessa leitura também. Achei do caralho. Mais alguma pergunta que alguém quer